Saudações aromáticas, eu sou uma pessoa muito bem-vinda a mais um Café Aromático. Eu sou o Vitor Leão, biólogo, aromaterapeuta, e ajudo pessoas a descobrirem os óleos essenciais de forma segura, encontrarem soluções naturais através da aromaterapia e te ajudo a virar a chave de ter um conhecimento mais profundo e realmente te ajudar a ter insights de utilizar essas substâncias tão poderosas no seu dia a dia, na sua prática terapêutica, na sua prática profissional, na sua família, onde quer que você queira. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bom? Muito bom. Todo mundo chegando aí, maravilha. Muito bom. Hoje o tema ele é muito comum, cheio de erros associados, mas não deixa de ser, vamos dizer assim, importante de se trazer à tona, né? Então vou até anotar aqui, deixa eu escrever aqui. Hipertensão e aromaterapia. Como é que os óleos essenciais podem nos ajudar, podem influenciar nas nossas decisões? Hipertensão e óleos essenciais. Pronto, maravilha. E já vou pedir, tá, gente, que vocês enviem essa live para todo mundo que você já conhece que tem hipertensão, porque ela vai ajudar muita gente. Tanto de encontrar uma solução natural, encontrar óleos essenciais que podem auxiliar nessa condição, quanto de evitar problemas, evitar riscos, evitar acidentes e evitar prejuízos, vamos dizer assim, reações negativas, certo? Então é muito importante a gente trazer esse assunto, principalmente quando a gente está falando de uma comorbidade, né? Uma doença crônica que afeta literalmente milhões e milhões de pessoas. Só que no Brasil eu estava vendo uma pesquisa do IBGE de 2023, eram 27% da população brasileira. 27% da população brasileira tem hipertensão. Isso é muita gente, gente. É um quarto da população brasileira. A gente está em 2025, a gente poderia colocar, né, como um quarto da população brasileira com uma condição como essa. Então, olha só como isso é importante, né? Olha só como isso é crucial de você entender, porque existem óleos essenciais que podem sim auxiliar, tá? A Antônia falou assim: eu estou com pressão alta há 2 meses, tenho bastante óleos, mas não sei usar. Já comprei o livro. Antônia fez um caminho muito bom. Ela quer descobrir uma solução natural para uma condição que ela tem, ela descobriu essa condição, ela descobriu que existem óleos essenciais e agora ela está procurando uma indicação. Mas ela já foi por um caminho bem importante. Ela descobriu as contraindicações. Eu acabei de publicar um livro, o único livro do mercado 100% voltado a isso. Contraindicações de óleos essenciais. Não existe na literatura nacional e internacional. E em breve vai ser distribuído para várias línguas diferentes. Já está em mais de 20 países, certo, gente? É um livro exclusivo. Eu acabei de lançar, inédito. Ninguém tem esse livro. Se você viu esse livro por aí, pode comprar, porque ninguém tem. E como é uma oferta de lançamento, como eu acabei de lançar essa publicação, ela está com desconto para todo mundo que quiser ter ela em mãos, tá certo? É só comentar livro aqui que automaticamente meu time manda para você o link para você adquirir o livro aí com esses descontos todos, tá certo? Se não quiser esperar, espera um pouquinho mais, o desconto vai acabar. E para mim é melhor e você vai receber a mesma coisa. Mas se você quiser me beneficiar, espera um pouquinho mais, que já o desconto acaba e você paga o valor cheio. Combinado? Se você gosta de mim, espera um pouquinho. Tô brincando, viu, gente? Então é só combinar livro aí, comentar livro aí, que a gente manda para você o link, tá certo? E o que acontece? Saber de contraindicações, como a Antônia fez, está certíssima. Tá certíssima. Existem nos óleos essenciais várias substâncias diferentes. E é aí que a gente vai começar essa live, certo? Quando a gente está falando da aromaterapia, quando a gente está falando de óleos essenciais, a gente está falando das substâncias químicas, substâncias farmacológicas que existem nas plantas que contêm aromas. Vitor, e as que não contêm aromas? Não tem essas substâncias? Não, gente. Todas as plantas têm inúmeras substâncias. Eu poderia dizer assim, sem medo de errar, centenas a milhares de substâncias químicas diferentes que elas usam no próprio metabolismo para várias funções diferentes.
certo? Mas as plantas aromáticas, elas têm uma classe de substâncias que nós adoramos, pelo menos nós aromaterapeutas, eu mesmo sou apaixonado, que são os terpenos. São moléculas bem pequenininhas, são tão pequenininhas que elas se desprendem da folha, se desprendem no ar, é mais leve que o ar, chega na nossa narina pela respiração e a gente sente aroma, certo? Então, são as plantas que a gente chama de aromáticas que têm essas substâncias chamadas terpenos, certo? A maioria das plantas produzem pequeníssimo nível de traços, mas essas plantas aromáticas, elas produzem grandes quantidades, certo? E muitas vezes com perfis químicos, com características químicas, com substâncias às vezes até exclusivas, e esses grupos de substâncias para cada planta. O hortelã-pimenta produz 70 substâncias. A lavanda já produz 70 outras substâncias. Para cada planta tem um perfil, e esse perfil a gente consegue deduzir, a gente consegue emprestar efeitos terapêuticos. A gente consegue produzir respostas fisiológicas que a gente até usa como uma forma medicinal. Então, é por isso que o nome da prática não é, vamos dizer assim, aromausologia. Não, a gente não usa aromas. A gente é aromaterapia. A gente tem um efeito, a gente busca um efeito terapêutico, um efeito de homeostase, de buscar o nosso reequilíbrio no corpo através desses aromas. E os cientistas estão descobrindo cada vez mais que os efeitos dessas substâncias são muito, muito importantes para conduzir uma saúde fisiológica, uma saúde emocional, uma saúde corporal estável, certo? Então está sendo muito promissor, cada vez mais os cientistas estão descobrindo e a gente vai ficando cada vez mais empolgado com isso, certo, gente? Só com uma pergunta aqui, quem é o que tem pressão alta ou conhece alguém que tem pressão alta? Vamos fazer uma pesquisa rápida? Comenta aí, gente, quem tem pressão alta? Eu. Quem não conhece ninguém que tem pressão alta, diz eu não. Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, quando a gente está falando de hipertensão, vamos começar a fazer uns alinhamentos. O que é hipertensão? Né? O que é essa condição de hipertensão? Nada mais é do que a hipertensão, estamos falando da tensão arterial. Ou seja, temos no nosso corpo vários vasos sanguíneos e esse vaso sanguíneo, ele tem assim, né? Ele tem várias camadas de tubinho. Cada vaso sanguíneo ele é um tubo, e por fora dele tem outro tubinho. Tem umas camadazinhas que a gente chama de tecido, certo? Essas camadas. E uma dessas camadas é um tecido muscular. É um tecido muscular mesmo. Ele consegue se comprimir, ele consegue se expandir, certo? Ele faz esse movimento. Quando ele está muito expandido, muito rígido e sem muita capacidade desse movimento, a parede desses vasos sanguíneos fica tensa, fica dura, fica rígida, certo? E o que acontece é que, por causa disso, várias consequências podem acontecer. Porque, por exemplo, quando uma musculatura ela consegue fazer essa frouxidão, consegue ela ter esse movimento, por exemplo, quando ela tem esse movimento, naturalmente a gente consegue liberar tensões. Quem imagine que tem uma pressão muito alta, qualquer coisa rompe o vaso. Se romper o vaso, a gente chama de um aneurisma. Entendeu? A gente chama de um problema. A gente tem um acidente vascular. Ó, o vascular é a veia, um acidente vascular, ele rompeu, por exemplo. E esse sangue, quando ele sai, ele não serve. Ele precisa estar dentro do vaso e através do vaso, né, ele vem aqui, ó, por aqui, e através do vaso ele se ramifica e essa ramificação vai ficando cada vez mais fininha até entrar no nível das células. Fica da finura de uma célula, vai passando nutrientes para a célula, tira o lixo da célula, entrega oxigênio para a célula, tira gás carbônico da célula, faz as trocas ali. Certo? Se não tem essa flexibilidade, fica uma tensão alta aqui. Quem é que paga o pato com isso? Por exemplo, quem é que paga o pato? O coração. O coração está bombeando sangue ali. Bum, 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 bum. A pessoa fez um exercício maior. Fez qualquer tipo de coisa que aumentou, vamos dizer assim, a necessidade de bombear sangue. Às vezes ela ficou com raiva. Às vezes ela subiu uma ladeira. Às vezes ela descarregou uma feira. Isso faz com que a resposta natural do corpo seja aumentar o suprimento de sangue naquelas células que estão trabalhando, não é?
no músculo que está trabalhando, nas pernas, que está subindo a ladeira. Ela está distribuindo sangue para todo mundo receber ali. E aí olha o que acontece. Não tem essa capacidade de abrir, de afrouxar, vamos dizer assim, para mandar mais sangue. Então o coração tem que trabalhar mais para bombear aquilo ali. Não tem essa flexibilidade, ela fica rígida. A maior parte pode acontecer acidentes, pode acontecer rupturas, pode acontecer quando, por exemplo, está aqui o vaso. Ele não rompeu, certo? Mas uma parte dele afrouxou, faz uma bolsa aqui. Sabe quando a gente tá aqueles balão de festa? Que ela é compridinha, que quando a gente torce ela um pouquinho aqui, aquela parte fica um pouco mais inchada? Isso acontece nos vasos sanguíneos também. Isso acontece também. Isso por causa de pressão alta. Ou seja, pode acontecer um acidente vascular cerebral, um acidente vascular coronário, a artéria que alimenta o coração. Não é que o coração está bombeando sangue. O coração é um músculo, ele precisa de sangue também. A artéria que alimenta o coração, se ela ficar entupida, se acontecer qualquer problema ali, o sangue fica sem oxigênio, ele para, tem um infarto, ele para, ele morre, dói bastante, tem uma cãibra, né, no coração, aquela dor imensa e depois a pessoa falece, não tem como bombear mais sangue, o cérebro fica sem e apaga. Pode acontecer no cérebro, pode acontecer no coração, pode acontecer um problema renal, porque o rim, o que é o rim? Ele é um filtrador do sangue. Então entra sangue no rim, sai urina e sai sangue limpo. Se tem muita pressão entrando no rim, pode diminuir a eficácia dessa filtragem. Imagine um filtro com muita pressão. Pode romper o filtro, pode diminuir a eficácia do filtro, pode até extravasar sangue para a urina. Porque o filtro está comprometido. Pode perder proteína para a urina, porque o filtro está comprometido. O que não deveria passar para a urina está indo, porque o filtro fica comprometido. É como se você esgarçasse o filtro. E aí passa moléculas maiores. Proteínas são moléculas maiores, deviam ficar com a gente para a gente utilizar nos nossos compostos, no nosso metabolismo, e está indo para a urina. Então existem vários tipos de problemas associados à hipertensão. Certo? Muitos deles nunca são diretamente associados à hipertensão. Por exemplo, se a pessoa teve um infarto e faleceu, veio a falecer, vai aparecer e constar no laudo da pessoa que ela teve um infarto do miocárdio. Não vai falar, ela morreu de pressão alta. Não vai. Se ela tiver tido um acidente vascular cerebral e veio a óbito, não vai falar pressão alta, vai falar acidente vascular cerebral. Tá entendendo o que eu tô falando? Então o que acontece é que no obituário sempre vai estar, vamos dizer assim, a causa mortis em si. E não o que causou aquela causa mortis. Não vai. Certo? Então, muitas vezes, por causa disso, por causa dessa capacidade de a hipertensão ser a base de várias outras doenças, que podem até ser fatais, ela é considerada e ela é chamada de uma morte silenciosa, né? Assassina silenciosa. A hipertensão ela acaba tendo esse rótulo mesmo, porque ela acaba com a vida da pessoa sem a pessoa perceber, sem nem ser, vamos dizer assim, ser previsto. Muitas vezes pode acontecer que a pessoa nunca teve um infarto, nunca teve nada, um AVC, não tinha nenhuma embolia, não tinha nenhum tipo de aneurisma, não tinha nada. E vem a ter um AVC. Meu avô teve isso. Meu avô ele teve um micro AVC, estava trabalhando ali no quintal de casa com as máquinas dele, e de repente começou a falar, balbuciando, e não conseguia falar direito, e apontava para uma coisa e falava outra coisa, apontava para a panela, falava cortina, apontava para a janela, falava a outra coisa, falava com alguém, com a minha mãe, chamava o nome da minha irmã, entendeu? Então a gente descobriu que ele estava tendo algum episódio diferente ali no socorro, como a gente socorreu rápido, descobriu que ele teve um micro AVC por causa de um pico de hipertensão. Meu avô era hipertenso. Ele, por causa disso, teve microlesões na região do cérebro, na região motora do cérebro. Ou seja, não era a região que processa o que ele quer falar, não. Era a região que consegue conectar o que ele quer falar com o corpo dele. Ou seja, ele via uma panela e ele falava cama. A conexão foi ali.
faltou sangue, gente, numa parte do cérebro, aqueles neurônios, eles morrem. É rápido. É bem rápido. Então, faltou sangue bem naquela região que traduz. Aquele objeto tem aquela palavra e na língua essa palavra soa assim. Pronto, ele desconectou aí. Então, ele falava uma coisa e dizia outra. Ele ficava aperreado, porque até isso ele sabia que estava dizendo errado. Peraí, eu quero o garfo. Não. Ele ficava dizendo a cama. Não. Não é a cama, não. E ficava assim até achar o guardanapo. Ele dizia o guardanapo. Ele dizia, o guardanapo. Entendeu? Então, olha isso. E não teve nada relacionado à pressão alta. Então ele teve hipertensão, teve um pico de hipertensão por algum motivo. Existem várias situações que podem aumentar e piorar o caso da hipertensão, tá, gente? Principalmente a alimentação. Se fala muito do sal, mas se fala pouco do açúcar. O açúcar é um dos maiores vilões para hipertensos, muito mais do que o sal. Muito embora o sal tenha um controle de sódio e potássio ali, o açúcar, ele realmente impede que o endotélio, essa parede interna da musculatura dos vasos, tenha mobilidade. Você acaba com isso. Acaba com isso. Quer controlar a hipertensão? Corta açúcar da pessoa para você ver. Cria uma cetose para ela consumir tudo que é açúcar e transformar em corpo cetônico. Protege. Entende? Claro que precisa falar de alimentação, precisa regular a alimentação, não existe nenhum tipo de alimentação milagrosa para um caso de hipertensão, mas estamos falando de uma comorbidade que está intimamente relacionada com o estilo de vida. Muito tempo sentado, vida sedentária, alimentação de ultraprocessadas riquíssimos em açúcares, vamos dizer assim, de baixíssima qualidade, poucos fitonutrientes. Ou seja, tudo que a nossa sociedade fornece de montão, baratinho para todo mundo, né? Tá ali sendo a base de um dos problemas silenciosos mais graves do mundo. Aqui no Brasil, como eu falei, 25% da população apresenta essa comorbidade. Certo? Então, o que a gente consegue ver daí é que, por causa disso, as pessoas buscam o quê? Soluções naturais nos terpenos, soluções naturais nos óleos essenciais. Quando uma pessoa que conhece ou usa remédios, quem vocês conhecem que usa muito remédio para hipertensão? Quando uma pessoa usa muitos remédios, muitas pessoas cada vez mais estão se conscientizando que os remédios eles não solucionam os problemas. Os remédios eles são bons? São bons. Para quem realmente precisa deles num ponto de vista emergencial, eles são excelentes, eles salvam a vida da pessoa. Mas a pessoa ficar dependente de remédio, todo dia, vários remédios, as pessoas estão ficando cansadas disso. E estão buscando soluções naturais. Quando a gente busca soluções naturais, geralmente a aromaterapia é uma das últimas a ser encontradas. Geralmente, tá? Porque primeiro que são plantas, as pessoas têm aquele mito, né? Planta demora para fazer efeito, se é natural, demora, leva tempo para fazer efeito, mas não conhece os terpenos, não conhece as ações farmacológicas, farmacodinâmicas e cinéticas dos terpenos na fisiologia corporal, então acaba desconhecendo o potencial da aromaterapia. Mas quando ela conhece a aromaterapia, conhece os óleos essenciais, conhece esses aromas maravilhosos que a gente literalmente adora. Isso aqui é bom demais, gente. Afe Maria, quando a pessoa conhece isso, o que acontece? Ela começa a se encantar, né? Não tem como não ficar apaixonado. Quem começou a conhecer os óleos essenciais, gente, ficou apaixonado. Principalmente quando a gente vai descobrindo um, e outro, e outro, e outro, e outro, e cada aroma mais encantador do que o outro. E alguns têm relacionamento com memórias, e alguns relacionam com a sua família, e alguns são relacionamentos novos, e outros vai descobrindo a si mesmo. Nossa, uma miríade de situações, de possibilidades, e você ainda descobre que auxilia para pessoas que têm hipertensão, para pessoas que têm hipotensão, para pessoas que têm glaucoma, para pessoas que têm comorbidades, problemas na pele, problemas crônicos, problema no cabelo, cresce cabelo, várias situações diferentes. Quem é que não fica encantado? A promessa da aromaterapia é emancipar as pessoas, emancipar as famílias. Não é uma prática terapêutica que detém, vamos dizer assim, na mão de grandes profissionais como da área da saúde, né, médicos. Não fica detido, estrito para esse público. Na verdade, estamos falando de plantas e elas são um patrimônio da humanidade. Então, se as plantas são um patrimônio da humanidade, gente, vocês nunca vão ver isso aqui sendo divulgado em Fantástico,
amplamente divulgado, não uma notícia uma vez a cada 10 anos, não. Amplamente divulgado no Jornal Nacional. Nunca vai ver na grande mídia isso. Nunca vai ver. Certo? Quando você vir, vai ser mais voltado à polêmica, para gerar um zoom. Mas por que não tem grande interesse da mídia de divulgar amplamente soluções de fato naturais, cada vez mais seguras e cientificamente respaldadas? Sabe por quê, gente? Porque isso aqui é impossível de ser patenteado. Nenhuma empresa pode patentear o óleo de lavanda, o óleo de manjericão, o óleo de gengibre, vetiver, araçá, araçoiaba, copaíba ou pitanga. Não pode. Não pode. Por quê? Isso é um acordo internacional, só se pode patentear o que você criou. E as plantas, elas criaram sozinhas, através da engenharia natural da vida, ao longo de milhões de anos, e desenvolveram esses aromas pra gente. Então ninguém vai divulgar isso amplamente, porque até para divulgar em rede nacional tem custo por segundo, né? E ninguém vai divulgar amplamente algo que não tenha um benefício, um retorno comercial direto, como as empresas falam. Ou o nome, né? É comercial, né? É os comerciais da TV. Não vai ter, certo? Porque não pode ser patenteado. Então, naturalmente as pessoas conhecem, naturalmente as pessoas se encantam, naturalmente as pessoas descobrem formas de utilizar e começam a surgir alguns erros, e eu quero proteger você desses erros aqui hoje, tá certo? Então, quais são os erros mais comuns? Eu tenho até aqui anotado. Os erros mais comuns, tá? Que as pessoas falam aqui. Primeiro, as pessoas acreditam que se é natural, então significa que não pode fazer mal. E isso é um dos primeiros erros, e graves, tá certo? Muito graves. Pode fazer mal, sim. Se ele tem um efeito terapêutico, se existem princípios ativos químicos e tem uma ação farmacológica no nosso corpo, então estamos falando de uma substância terapêutica, estamos falando de uma substância química, estamos falando de um fármaco natural. Só que ao invés de um fármaco industrial, criado pela engenharia farmacológica, não, é engenharia natural. Mas existem fármacos ali. E se existem fármacos, existem doses limites, existem doses terapêuticas. Abaixo dessa dose terapêutica pode não ter efeito. Respostas fisiológicas, farmacocinética, farmacodinâmica, interação com citocromo P450, as enzimas que metabolizam substâncias do nosso corpo, interage com tudo isso. Certo? Ou seja, estamos falando de substâncias que têm limite de uso e ultrapassado esses limites chegam em toxicidades. Então, se estamos falando que são substâncias químicas naturais, é um erro falar que se é natural não faz mal. É um erro. Pode fazer mal, sim. Certo? Então existem, por exemplo, óleos essenciais que diminuem a capacidade do movimento do endotélio de fazer isso. Aumenta a rigidez do endotélio. E se aumenta a rigidez, é propícia para elevar a pressão arterial. Se uma pessoa já tem pressão arterial naturalmente elevada, é um risco. É um risco de um pico de pressão. É um risco. Certo? Então existem óleos essenciais que são vasoconstrictores. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu uso o alecrim porque o alecrim ele é bom para circulação. Não é assim que se fala. Bom para circulação, como assim? Não é que ele é bom para circulação. Ele é um óleo essencial que, riquíssimo em cineol e cânfora, por exemplo, ele tem uma ação vasoconstritora. Então ele expulsa sangue da região. Ele diminui o calibre do vaso sanguíneo. E isso é gatilho para pico de hipertensão. Tá? Então cuidado. Ele auxilia no fígado. Não existe este auxilia no fígado. Existem substâncias que vão agir no metabolismo hepático, depende de como. Ele é bom para a pele. Depende. O que é bom para a pele? Puro, diluído. Então tem que ter cuidado da maneira como se fala. Quanto mais se generaliza, gente, menos essa pessoa conhece sobre contraindicações. Se existem indicações, vira essa chave, tá? Isso aqui é uma chave para vocês. Isso aqui é uma chave. Se existem indicações, sempre existem contraindicações. Então, toda vez que alguém disser assim, esse óleo é indicado para isso, pergunta para ela. E ele é contraindicado para quem? Pergunte.
Porque uma coisa é você dizer assim, por exemplo, o óleo de alecrim é útil para a memória. E concorda comigo que várias pessoas de 50 anos, 55 anos, 60 anos começam a ter uma percepção de uma memória mais fraquinha, não é? Começa a enfraquecer um pouco a memória. Esquece onde deixou aqui, esquece que falou com fulano, esquece que marcou um horário, né? Aí você recomenda o quê? O óleo de alecrim, o óleo dos estudantes. Ele vai te dar foco, atenção, melhor atividade cognitiva. Ela indicou. Aí você tem que perguntar, tá, mas tem alguma contraindicação? Porque se a pessoa diz, não existe contraindicação de óleo essencial, aí você já fica com o pé atrás e diz assim, calma. Essa pessoa está dizendo que tem indicação, mas não vai me dizer nenhuma contraindicação? Não, essa pessoa realmente não sabe o que está falando. Eu vi uma live com o Vitor, eu escrevi, gente, um livro de quase 400 páginas só de contraindicação. Não tem uma indicação no livro. É só contraindicação. Contraindicação por idade, contraindicação para várias doenças diferentes e contraindicação para interação medicamentosa com mais de 300 medicações diferentes. Mais de 120 óleos essenciais diferentes. No total, quando a gente vai ver a soma de todas as contraindicações, dá mais de 16 mil contraindicações negativas que eu consegui compilar através de um método muito simples no meu livro. Assustador. Eu até fiquei assustado. Eu disse, caraca. Porque eu não criei uma coisa do nada. Eu criei um método. Para qualquer pessoa, sem entender farmacologia, sem entender de química, sem entender farmacodinâmica, de nada, sem nem entender de aromaterapia, conseguir se proteger de uma contraindicação. Porque sabe qual é o problema, gente? Muita gente é apaixonada pelos óleos. Muita gente não quer estudar. Muita gente está apaixonada pelo retorno financeiro do negócio com óleos essenciais, mas não quer falar de contraindicação. Quer indicar nos grupos de WhatsApp, mas não quer falar da contraindicação para proteger as pessoas. Então essa publicação ela serve para isso. Para você se proteger de uma indicação errada. E para quem faz indicação, eu recomendo fortemente que tenha um livro como esse. Eu adoraria que todo mundo que indica óleos essenciais, todas as consultoras do Terra, consultoras Lázaro, consultora Via Aroma, fitoterápica, qualquer marca que você represente, saiba falar de contraindicações. Porque senão, um erro pode acontecer. A sua credibilidade vai lá para baixo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse livro já foi vendido para mais de 20 países. Tem gente, milhares de pessoas com esse livro já em mãos. Quem souber falar de indicação e não falar de contraindicação, o cliente está de olho, está com o livro na mão. Então já pergunta. Quer filtrar se uma pessoa sabe ou não sabe de aromaterapia? Pergunta assim. Esse é o indicado? É. Aí você pergunta, e qual é o contraindicado? Se a pessoa não disser, na hora, peraí que eu vou consultar meu livro, peraí que eu já te respondo. Se ela não disser, não confie na indicação. Não confie. A pessoa não sabe o que você tem, não sabe se você toma algum remédio, não sabe das suas comorbidades, suas características e seus históricos. Não sabe. Essa pessoa está te empurrando o óleo essencial. Pode vender óleo essencial? Tem problema com vender óleo essencial? De jeito nenhum. Eu não sou uma pessoa que vende óleo essencial. Não sou vendedor. Muita gente até está pedindo minha marca, mas eu não vendo óleo essencial. Não vendo. Não tenho problema com vendas. Vender óleo essencial é imprescindível para as pessoas conhecerem os óleos essenciais. Então é uma prática importante para a aromaterapia. Mas, se você quer fazer uma coisa é vender, toma esse. Se você quer indicar, você precisa saber contraindicar. Tá? Então, gente, leve isso para uma prática do seu dia a dia. Se alguém indicar, pergunte da contraindicação imediatamente. Se a pessoa não souber, você tem duas opções. Você pode pedir para ela... Peraí. Tá. Tem duas opções. Você pode dizer para ela, tem livro, velho. Vai comprar teu livro, tu tá indicando, tá vendendo, tá ganhando dinheiro com isso, tu não está querendo falar de contraindicação? Entendeu? Precisa falar para ela. Precisa falar para essa pessoa. Conscientizar ela, que às vezes a pessoa não sabe, tá? Às vezes a pessoa realmente, ela não conhece. Não conhece que existe esse assunto. Agora, depois que ela conhecer, se ela negar, aí já fica com o pé atrás também.
Não existe contraindicação de óleo essencial. Ou então tem gente que diz assim, não, essa história de contraindicação só existe para outros óleos essenciais, mas para minha marca, ela é boa. Não tem contraindicação porque na minha marca tem vários cientistas internacionais renomados. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cientista renomado nenhum modificou a genética das plantas para que elas parem de produzir as substâncias que elas são famosas por produzir. Entendeu? Então vamos dizer um exemplo. Lavanda. Uma lavanda de boa qualidade tem altos níveis de linalol e acetato de linalila. A soma dos dois pode ser entre 60% a 80% juntos. Tem óleos essenciais muito bons, internacionais, caríssimos, com essa taxa de linalol mesmo. Mas não é porque um cientista da... Não. Essa taxa de linalol, ela vai interferir, por exemplo, com o benzodiazepínico que se a pessoa estiver tomando. Vai interferir, independente da marca. A planta não sabe que ela faz parte de uma marca. Ela produz a substância que ela precisa para ela. E ela usa aquela substância, entende? Então sempre vai ter contraindicações. Até eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz essa pesquisa, eu estudei, gente, muito. Nessa pesquisa eu fiz mais de 120 óleos essenciais. Desses mais de 120 óleos essenciais, eu não imaginava que todos eles têm contraindicação. Porque quando você vai falando da contraindicação para um caso de um paciente aqui, outro ali, geralmente eu vou buscar a contraindicação pro caso da pessoa. Então se a pessoa tem, sei lá, glaucoma, tem hiperplasia benigna da próstata, tem, tireoidite de Hashimoto e tem hipertensão. Então eu vou procurar as interações medicamentosas, por exemplo, do remédio que a pessoa usa. Não vou ficar procurando aleatoriamente. Mas depois que eu comecei a realmente escrever o livro, que eu compilei o tanto de óleos essenciais que eu queria falar no livro, pelo menos 120, no mínimo, tem muito mais. E peguei a lista dos medicamentos que eu queria trabalhar, mais de 300 medicamentos, eu vi que todos os óleos essenciais interagem. Todos, sem exceção, não encontrei nenhum que não interaja com alguma medicação. Então a gente precisa saber disso. Eu olhei para mim e disse, caraca, isso precisa ser dito. As pessoas precisam saber disso. E é muito comum uma pessoa que está com hipertensão utilizando vários tipos de antihipertensivos com mecanismos diferentes de uso, com farmacologias diferentes de cada um dos medicamentos. E os óleos essenciais, gente, interferem com medicações. Interferem, tá? Então tá vendo como tudo isso é importante de você entender? A idade da pessoa, as comorbidades associadas à pessoa. A gente está falando só de hipertensão isolada. Mas, mais uma vez, uma pessoa que é hipertensa, diabética, com glaucoma e uma cistite é diferente de uma pessoa hipertensa que não tem diabetes, mas tem ansiedade e depressão. Que é diferente de uma pessoa que tem hipertensão e tá tudo certo e o resto tá tudo bem. Que é diferente de uma pessoa que tem hipertensão e tem problema renal. Que é diferente de uma pessoa que tem hipertensão e problema cerebral. Tá entendendo que existem diferenças? Com o meu método, pelo menos a metodologia que eu desenvolvi, né? A gente pega o método ICR. Então, o que você faz? O método ICR é muito simples, vou explicar ele aqui para vocês, né? Como a gente já viu que existem várias substâncias úteis, mas também que elas podem ter efeitos, reações adversas, reações negativas para cada um dos casos, então a gente precisa entender sobre isso. Então, vamos lá. O que é o método ICR? Um método simples, qualquer pessoa utiliza. E são as indicações. Quem aí tem um livro de aromaterapia? Qualquer livro de indicações. O meu livro não tem. O meu livro é de contraindicações. Quem aí tem um livro? Aí tem as pessoas que tem o Dominique Boudou, né? Tem gente que tem a Bíblia dos Óleos Essenciais, da Danielle Festi. Tem gente que tem vários livros diferentes de aromaterapia. Certo? Existem vários livros diferentes de aromaterapia. Indicando. Só fazendo indicação. Dor de cabeça, hortelã-pimenta. Ninguém perguntou se a pessoa que está com dor de cabeça tem hipertensão. Hortelã-pimenta eleva a hipertensão. Ah, estou com dor de cabeça e hipertensão, não pode hortelã-pimenta. Entendeu? Mas no livro de indicação diz hortelã-pimenta.
Esse é o problema dentro da aromaterapia. Esse é o problema que eu vi dentro do mercado inteiro. Eu procurei, gente, em livros nacionais e internacionais. Em inglês, em português, em francês, alemão. Não tem. Não tem. Certo? Então, a maioria dos livros, e a gente entende, né? A gente está falando de uma prática terapêutica, então a gente está falando de indicações mesmo. Não se atenta às contraindicações. E eu disse, cara, tenho dois caminhos. Ou eu reclamo a vida toda disso, ou eu vou publicar um livro. Eu decidi que vou arrancar as mangas e publiquei meu livro. São literalmente 387 páginas, mais de 500 referências científicas, mais de 120 óleos, mais de 300 medicações, dezenas de doenças para todos os públicos. Desde concepção, acabou de estar grávida, recebeu a notícia que está grávida. Aquele bebezinho ali, pequenininho, já tem contraindicação de óleos essenciais. Tem que tomar cuidado. É um período delicado. E é um período útil de usar a aromaterapia. Precisa saber como usar. Existem nos trimestres, existem tanto as formas certas e as formas erradas, os óleos proibidos e os óleos permitidos, na hora do parto, durante o parto, né, o puerpério, todos esses lactantes, tudo isso, todas as idades do bebê, todas as idades da criança, todas as idades do adolescente, até os idosos. Certo? E várias comorbidades para todos os sistemas do corpo. Então, existem muitas contraindicações. O método ICR é isso. Você pega o livro de indicação, qualquer livro que seja, para uma condição. Você vai criar uma lista dos óleos indicados para aquele caso. Certo? Então, dor de cabeça. Quais são os óleos indicados no seu livro? Tem vários. É a lavanda, hortelã-pimenta, esse óleo. Você lista os indicados. Depois você tem que saber quais são os contraindicados. Então, se a pessoa tem hipertensão, dor de cabeça, ansiedade e tem crises epilépticas, você tem que saber listar quais são os contraindicados para essas condições da pessoa. Aí você lista também os contraindicados. E o resultado, as medicações, se a pessoa toma alguma medicação, quais são os óleos essenciais que interagem com a medicação por farmacocinética, ou na maneira como a medicação interage no nosso corpo por farmacodinâmica. Precisa saber disso. Está tudo no livro mapeado, você não precisa decorar nada. Tudo mapeado, você descobre, a pessoa está tomando atenolol, está tomando esse remédio, então não pode usar esse, não pode usar esse, não pode usar esse, não pode usar esse. ICR. I, as indicações. C, as contraindicações por idade, por doença ou por remédio. É igual a R, o recomendado. Então, tendo a lista dos indicados que você já tem em casa, com a lista dos contraindicados, você tira todos os contraindicados dessa lista e você vai ter somente os resultados final dos óleos seguros para aquela pessoa. Sempre mantendo a segurança como pilar fundamental daquela pessoa. Se a pessoa está buscando uma solução natural, gente, a gente não quer incluir mais um problema natural. A gente quer realmente entregar uma solução natural. Então, todos os riscos a gente corta pela raiz. Não vai ser utilizado nenhum óleo proibido para aquela pessoa. E acabou-se, fica tudo certo. Certo? Tá? Então, isso é muito importante a gente começar a entender. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Então isso é muito importante a gente entender. É um método simples, como eu disse, farmacêuticos estão usando, médicos estão usando, biomédicos estão usando, pessoas da área da saúde estão usando o meu livro, mas não é só voltado para eles. Porque como ele é um método simples e consultivo, não precisa ler. As minhas alunas, as atobais, né, elas leem do começo ao fim, elas ficam devorando o livro. Né? Mas quem quiser somente saber das contraindicações para uma consulta rápida, para uma indicação com contraindicação, para facilitar até sua venda, né? Olha, imagine que você está conversando com uma pessoa, faz uma anamnese básica ali para descobrir o que é que a pessoa tem, a idade dela, as doenças que ela tem, se toma algum remédio, e você diz, olha, para você os óleos indicados são esse, mas você deve evitar esse e esse. Eu vi que você disse que tinha lá na sua bolsinha, esses você não pode. Aí a pessoa vai até ficar dizendo, por que eu não posso? Mas não, porque interage com essa medicação. Esse daqui pode piorar o seu caso tal, e esse daqui pode elevar a sua pressão arterial. Aí a pessoa diz, meu Deus, mas a consultora nunca tinha me dito nada. Aí você diz, mas fica tranquilo que agora você está com uma pessoa que entende de contraindicação, que valoriza a contraindicação. Então comigo você só vai adquirir óleos essenciais realmente seguros para você, seguros para o seu filho, seguros para o seu pet, seguros para sua avó, seguros para o seu esposo ou sua esposa. Entendeu?
essa pessoa lhe passa muito mais segurança. Essa pessoa lhe passa muito mais credibilidade, muito mais confiança. Para quem trabalha com óleos essenciais. Para os usuários, essa informação é imprescindível para você ter. Tanto porque a pessoa pode dizer que é contraindicado ou que não é, e você consultar e conferir se é verdade, como se a pessoa não tiver, você vai ter. Não pode, principalmente as mães. Eu vejo que as mães elas estão realmente adotando esse livro como uma camada de segurança para si mesmas. Porque às vezes a pessoa diz, não tem contraindicação mesmo. Ela diz, meu irmão, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, é a vida do meu filho que eu estou falando aqui. É a vida do meu filho. Então eu vou conferir e confere, tá? E confere. Então as mães elas estão realmente adotando muito, principalmente as mães estão adotando muito, profissionais de saúde estão adotando muito. Eu estou vendo muita resistência para vendedores, não sei por que os vendedores não estão comprando um livro como esse. Não sei por quê. É uma pena, no final das contas, porque na verdade vai abrir uma brecha no mercado para vendedores que sabem falar de contraindicação. Quem não souber, né, vai comer poeira de quem souber. Porque, gente, uma das coisas que como minha missão que eu tomo para mim é elevar o nível da aromaterapia. Quem não me acompanha, não é me acompanhar, me seguir no Instagram, não. É acompanhar o que eu estou colocando no mercado. Eu elevo o nível do mercado. Sempre. Você sempre vai me ver trabalhando para elevar o nível do mercado. Então, quem não me acompanha vai ficar para trás mesmo. Porque até o público leigo vai saber. Eu fui a primeira pessoa que falou de alergia amplamente para o público. Entrava gente na live para me apedrejar, dizendo que eu estava sujando o mercado da aromaterapia. Eu estava protegendo as pessoas de alergias. Eu fui a primeira pessoa que comecei a falar de profissional aromaterapêutica, né? Porque só existia aromaterapia, gente, era o que a pessoa dizia era pinga óleos essenciais e faz uma aromaterapia. Ou seja, inalar o óleo essencial era uma aromaterapia. A aromaterapia é uma prática terapêutica amplíssima, com literalmente dezenas de faces, 4 interfaces, dezenas de formas de uso, não é só inalatório, entendeu? Então, assim, existem muitos erros e eu comecei a falar de aromaterapia profissional. Por quê? Porque eu vivo isso. Então, eu comecei a trazer mais e elevar o nível. Aí começou a surgir outros cursos de aromaterapia profissional, master não sei o quê, método sei que lá, mas no final das contas, fui eu que elevei o nível no mercado. E eu continuo elevando, não paro, não descanso. Porque eu acredito que a aromaterapia ela ainda está sendo muito subestimada, subjugada e subutilizada. Principalmente no Brasil, um país com uma flora gigantesca, riquíssima. As pessoas que já têm uma relação forte com plantas, só falta um empurrãozinho aqui do nordestino para dar uma... para a gente realmente, vamos dizer assim, de capilarizar os óleos essenciais e de fato voltar a ser uma prática ancestral que a gente quer projetar lá no futuro. Então é isso mesmo, eu realmente coloco desse jeito. Inclusive, viu, gente, lembrando, meu livro está com 20% de desconto. Quem comentar aqui livro, meu time manda para você, certo? Para você o link para você conseguir comprar o livro. O nome do livro, Juju, é Contraindicações na Aromaterapia. É só você comentar livro aqui, tá? Que automaticamente meu time manda pra você. Vitor, eu comentei livro e ninguém mandou nada pra mim. No link da minha bio, tá o livro lá. E tá com 20% de desconto, tá, gente? Eu recomendo vocês a terem fortemente esse livro. Pra proteção de vocês. Agora eu quero saber, quem aí tem um livro? Quem aí tem um livro? O que vocês estão achando do livro, gente? Comentem aí pra mim, por favor. Quero saber, inclusive, viu, eu vou falar uma coisa para vocês que eu estou fazendo e que é inédito mesmo em relação a isso. Todo mundo que comprar o livro vai receber atualizações do livro durante um ano. Como é que funciona no mundo dos livros? Você compra um livro, tem um livro, né? Se eu lançar uma nova edição, você tem que comprar a nova edição, não é verdade? Pronto. Comigo não é assim não, gente. Comigo você vai comprar o livro e eu vou fazer a atualização dele. Durante um ano, você vai ter todas as atualizações garantidas. Então, vai ter uma plataforma do livro. Dentro dessa plataforma vai ter algumas aulas voltadas ao livro. O workshop, inclusive, de contraindicações, que foi o lançamento do livro, vai estar lá. A gente já está editando direitinho para colocar lá certinho. As lives de aquecimento do workshop também a gente vai colocar lá. Como apoio, né? Como coisas para vocês ouvirem mais assuntos sobre o livro.
e as atualizações do livro. Eu vou fazer atualizações. Já estou recebendo feedbacks das próprias usuárias. 2, já estou estudando outras comorbidades, outras doenças e adicionando outras medicações. E em breve a gente vai ter uma nova atualização. Quem comprar o livro vai ter, dentro dessa promoção, tá? Dentro da promoção. Eu estou em lançamento, eu estou felicíssimo que eu pari esse livro. Então quem comprar dentro do lançamento, com 20% de desconto, tem acesso a 1 ano do livro. Temos acesso também a uma aula de tira-dúvidas, vamos marcar direitinho com todo mundo, uma aula de tira-dúvidas do livro, tá certo? Pra gente fazer algumas coisas práticas. Além disso, vai ter também o que? Deixa eu pensar. Tem o livro... gente, tem uma coisa... Esse aqui é mais para quem quer ser minha aluna, tá? Vou dar uma dica para vocês. Tem muita gente que quer ser minha aluna, né? Quer ser Atobá, quer fazer a minha formação profissional. Minha formação profissional custa R$3.000 por 2 anos. Mas quem comprar o livro no lançamento agora, tá em carrinho aberto, vai no link da minha bio, vai comprar o livro. Na hora de comprar o livro, se você rolar para baixo, vai ter botãozinhos ali de outros produtos com acesso vitalício. Todos os produtos estão com acesso vitalício. Estou feliz. Eu estou feliz, então eu dou acesso vitalício quando eu estou feliz. Mas quem me conhece sabe que eu não dou acesso vitalício fácil, é uma coisa rara de acontecer, é de fato uma comemoração, tá certo? E como é que vai funcionar? Se você comprar o livro, na hora do checkout ali você consegue adicionar o meu curso com acesso vitalício. Ao invés de expirar em 2 anos, fica acesso vitalício. Tem aluna minha que comprou 2 anos, renovou por mais um e depois comprou o vitalício. Eu estou dando a chance de você comprar agora, pela primeira vez o vitalício. E já ter ele para sempre para você. Uma formação profissional. Quem quiser mais detalhes, tem todos os detalhes da minha formação no link da bio. E não só isso, tá? Tem os Gota Days, todos os Gota Days com acesso vitalício e o clube junto, certo? Que são minha Netflix de óleos essenciais da aromaterapia, literalmente mais de 200 vídeos e aulas ali. Todos os Gota Days, Gota Day Kids, Gota Day polêmicas, Gota Day cosmética, etc. Tá tudo ali. E quem quiser só o Gota Kids também consegue comprar separado. Como eu vi que tinha muitas mães, como eu falei para vocês, muitas mães adquirindo o livro por uma questão de segurança, elas estavam também me perguntando indicações de aromaterapia para os filhos delas. Então eu deixei separado para quem quiser só o Gota Kids, também com acesso vitalício e um preço promocional, tá certo? Então aproveitem, tá, gente? Isso aí é por pouco tempo, vai acabar essa mamata. Depois, quem quiser comprar, vai comprar, mas vai ter tempo de expirar, certo? Mas vitalício, para quem comprar o livro, é a minha comemoração, tá certo? Então fiquem à vontade aí. Quem tem o livro, gente? O que é que vocês estão falando do livro? Deixa eu ver o que é que vocês falam do livro. Eu tenho um livro, minha irmã tem câncer e agora eu indico o óleo certo para ela. Estou amando o seu livro, tá vendo, gente? O que ela tá dizendo? Ela estava indicando óleos errados. Isso é muito importante, tá? Ah, que legal. Tem gente mandando imprimir. Muito bom, pode imprimir, viu? Não tem problema não. Deixa eu ver aqui, ó. Livro. Cadê? Deixa eu ver mais. Comentários. Queria ter comprado o livro na live do lançamento, mas não conseguiu. Ô, querida, perdeu. Na live do lançamento, só no lançamento. Mas aproveita que ainda estou em lançamento, tá? Tá com desconto ainda. Existe algum óleo essencial que potencializa o efeito do THC? A Mai Silva perguntou isso. O THC é tetrahidrocannabinol. Não, tetrahidrocannabinol. É um fitocannabinoide presente na cannabis, tá certo? Ele é um dos canabinoides, vamos dizer assim, mais polêmicos. O delta 8 e o delta 9 são os mais polêmicos por causa dos efeitos psicoativos deles. Claro que ele tem muito mais do que efeitos psicoativos, ele também tem efeitos terapêuticos, por exemplo, pessoas com muitas dores intensas, são muito beneficiadas pelo THC junto com o CBG, mas ele também tem efeitos terapêuticos. E aí ela fez uma pergunta que é, tem algum óleo que potencialize o THC? Eu vou te dizer uma coisa. Os terpenos, depois vocês procuram aí, tá? Eu não vou dar uma aula sobre isso agora, mas os terpenos, eles têm uma capacidade de interação com canabinoides e com o nosso sistema canabinoide, endocannabinoide, de uma maneira incrível, que antes nunca tinha sido mapeada quimicamente, fisiologicamente. E o nome desse efeito se chama efeito comitiva.
Foi descoberto em francês, em pesquisas científicas na França, então ele ganhou o nome em francês, chama-se efeito entourage, entourage effect. Deixa eu escrever aqui, ó, entourage effect, tá? Esse nome aqui, ó, entourage effect, é o efeito comitiva, em que se descobriu que os terpenos dos óleos essenciais da planta cannabis, nos óleos full spectrum, conseguem conduzir o efeito do THC e dos outros canabinoides para a condição da pessoa melhor do que se não estivesse em full spectrum. Vou explicar. O óleo de THC puro, ele tem um efeito na pessoa que está com a doença. Mas se for utilizado o óleo do THC junto com os terpenos da própria planta, a depender do perfil desses terpenos, eles têm um efeito maior de se ligar nos receptores daquela pessoa para aquela condição do que se não tivessem os terpenos. Então a gente está mostrando aqui que os óleos essenciais da cannabis, eles quem norteiam, indicam o caminho para onde os canabinoides devem seguir para ter aquele efeito terapêutico. E o pior, ou melhor, eles escolhem isso. Não é o médico que escolhe. O que a gente pode escolher é quais substâncias terpênicas vão ter no óleo. Eu quero um óleo dessa planta e não dessa. E aí você vai ter aquele perfil terpênico. Olha, muito interessante, tá? Então existem sim algumas substâncias que aumentam efeitos, inclusive psicodélicos, tá? No meu curso, eu tenho lista. Na minha formação no MGC, não tem só tem várias contraindicações lá para várias comorbidades, e uma das contraindicações são os efeitos psicoativos, potencializando efeitos psicoativos, tá? Então é preciso saber disso também. É preciso saber disso, tá? No livro posso encontrar indicações e contraindicações para reduzir miomas no útero? Nina, não tem indicações no meu livro. Indicações, existem 1000 livros na aromaterapia. Contraindicações só tem um, tá? Então, você precisa de um livro de indicações e o meu livro de contraindicações para se proteger. Vitor, e o seu livro de indicações? Calma, gente, eu acabei de escrever um livro de contraindicação, trabalho da pílula, fiquei até com cabelo branco. Eu realmente me senti escrevendo um TCC, assim, tipo assim, certo? Então foi bem intenso o trabalho, calma aí, tem outros livros já a caminho, tem outros livros que eu já estou estudando para lançar, mas vai sair, mas não é agora não, tá? Então vocês precisam, antes de qualquer coisa, de um livro de indicações. Por enquanto, não é o meu. Pegue outro, depois vocês pegam o meu de indicações. Mas por enquanto, o meu de contraindicações está liberado e está com promoções e está com todas essas ofertas aí, né? Acesso de 1 ano de atualização, acesso da aula de boas-vindas e todos os outros cursos com, vamos dizer assim, uma oferta especial, uma oferta de comemoração. Então, só para responder direitinho a Nina, você precisa de um livro de indicações, o que você preferir, né? E o meu de contraindicações para poder conseguir se proteger, porque nenhum de indicações vai falar das contraindicações, nenhum. O nome do livro, Contraindicações na Aromaterapia. Ó, a Neide falou aqui, ó, verdade, eu indicava óleos errados. Tá vendo? Tem como conseguir o livro impresso? Tem, Cidina. Você precisa comprar o livro e imprimir. Ele não tem versão impressa, é só versão digital, tá? Quem quiser comprar, gente, comenta livro que a gente manda para vocês. Ó, a Jane falou, escreve um livro digital com indicações. Certo? Então vamos lá, gente. Agora vamos falar um pouco de... Já falei dos contraindicados, já falei das observações que a gente precisa, né? Agora deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, tudo certo. Não, acho que é isso. Acho que é isso. Tem alguns erros comuns aqui, por exemplo, as pessoas acham, né? Se é natural, se faz mal, já falei. Tem um erro. Se eu uso tópico, não tem problema. Se eu uso tópico, ela vai cair na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea ela vai ter respostas também de constrição, tá certo? Não muda. Olha, o uso tópico e o uso inalatório também elevam a pressão arterial, tá certo? Principalmente se tiverem óleos ou substâncias proibidas. Eu falei algumas já, acetonas, elas têm essa capacidade, a cânfora, o cineol também tem, tá?
O cineol, inclusive, se você pode até encontrar na literatura, que ele tem uma ação hipotensora. E aí eu vou ter que abrir um parêntese sobre isso. O cineol, ele tem uma ação hipotensora relaxante do vaso sanguíneo? Tem. Mas, Vitor, você não acabou de dizer que o alecrim é puro cineol. Calma. Antes de estar esse relaxamento, a gente chama de seu efeito rebote, ele tem uma constrição rígida. E por um tempo considerável. Então, primeiro, antes do pico de cineol, vai ter um enrijecimento do endotélio, aumentando a pressão arterial, e depois um relaxamento. Esse pico de pressão é o perigo. Esse é o perigo, entendeu? Por isso que ele é contraindicado. Muito embora, muitas vezes, pode ser associado a um relaxamento. Ah, então como é que eu posso utilizar esse relaxamento ao meu favor, Vitor? Por exemplo, se uma pessoa que não tem essa comorbidade, não tem esse problema, não tem pressão alta, eu mesmo uso o alecrim, fico com a mente super, parece que eu liguei um turbo aqui assim, e fico tranquilo, relaxado. Entendeu? Então, em mim, eu não vou sentir esse efeito. Numa pessoa hipertensa, pode piorar sintomas. Quais são os sintomas que podem piorar? Dor de cabeça, pode piorar fadiga, pode piorar um cansaço nas pernas, pode piorar uma insônia. Ele já tem um estímulo neurológico e ainda pode piorar uma insônia, tá? E pode piorar algumas questões, principalmente por causa da pressão alta, renais e hepáticas, tá certo? Gente, alguém perguntou aqui, a live fica salva? A live fica salva por uma semana no feed, depois vai pro clube. Ah, Vitor, eu adoro suas lives. Todas as minhas lives, gente, estão no clube. As pessoas mais espertas, vou dizer a verdade, tá? Vou dizer a dica para vocês. As pessoas mais espertas, que não querem ser profissionais em aromaterapia, compraram um livro e colocaram um clube dentro. Porque junto com o clube, acho que ficou por R$300, o clube custa R$500 só o clube. Cada gota desse 150. Então, por R$300 a pessoa ganhou o clube, mais todos os gotadeiros com acesso vitalício, junto com o livro. E aí vai ter acesso a todas as minhas lives, desde que eu comecei até hoje. E todas as lives, gente, eu tô aqui, eu tô olhando pra ali, né? Eu tô olhando pra câmera, eu tô olhando pra vocês que estão no clube, porque essa aula editadinha, bonitinha, vai pro clube, vai pra vocês, tá certo? Que eu chamo de Gotaflix, né? Que é exatamente isso, é pra quem quer realmente parar e ter um conteúdo de aromaterapia todo organizado para você conseguir estudar, tá? Não é um conteúdo que eu deixo gratuito, é um conteúdo que para quem realmente quer investir em si mesmo, investir na sabedoria e continuar elevando seus conhecimentos na aromaterapia. Se o hipertenso usar um alecrim junto com outro hipotensor, ainda assim sobe a pressão? Depende da farmacodinâmica da medicação. Mas o alecrim interage com a medicação. Certo? Existem dois tipos de interação medicamentosa. Então vou explicar isso. Existem dois tipos de interação medicamentosa. A primeira interação medicamentosa, de um tipo, é aquela interação em que o óleo essencial ele tem um efeito parecido ou que chega no mesmo lugar do remédio. Então, você usa um hipotensor ou um antihipertensivo, né? O nome do remédio mesmo, é o antihipertensivo, é o remédio. Ele faz relaxar a parede dos vasos. E o óleo essencial, que também faz relaxar a parede dos remédios, do endotélio, dos vasos. Certo? Então são dois casos diferentes. Ó. O remédio faz relaxar, o óleo essencial faz relaxar. A soma dos dois faz relaxar demais. Isso é um tipo de interação. Tá? Farmacocinética, que chama. A interação farmacodinâmica, como é que funciona? Quando a pessoa toma medicação, essa medicação ela vai necessariamente passar por um filtro, uma camada de proteção no nosso fígado, chamado metabolismo de primeira passagem, com várias enzimas ali. E são várias mesmo, tá? E aí que existem enzimas específicas. Como é? O nome dessas enzimas são as enzimas do citocromo P450. É esse nome mesmo. A biologia às vezes tem falta de criatividade para nome. Então é citocromo P450. É o nome desse negócio. Eu não vou explicar agora por que esse nome não, mas tem isso, essas enzimas. Não é uma enzima, não, são várias, tá certo? No livro eu mapeei as principais enzimas que metabolizam 90% das medicações. Eu acho que mais de 90% das medicações. Então o que acontece? Você tomou um remédio,
O fígado produz essas enzimas, essa enzima se liga no remédio e torna aquela substância do remédio ativa para atuar terapeuticamente, para fazer a ação dela. Então os cientistas já pensam em qual é a forma ativa daquela medicação, né? Então eles mandam uma forma inativa, sabendo que o citocromo vai fazer isso e vai transformar ela em uma forma ativa. E também com essas enzimas, ele sinaliza para o rim que precisa filtrar aquela substância. Tá? É um tipo de mapeamento ali. Existem óleos essenciais que vão interagir nesse sistema enzimático. Então, às vezes, eles podem inibir a produção dessa enzima e o remédio fica circulando durante mais tempo no corpo da pessoa, tendo reações exacerbadas, por exemplo, ou até índices de toxicidade. Né? Ele inibe a enzima, por exemplo. Ele pode se ligar na enzima. Por exemplo, a enzima está lá. Aí o remédio está aqui, está o remédio e está o óleo essencial. Pois ele prefere, a enzima prefere se ligar no óleo essencial. O óleo essencial tem uma ligação mais forte pela enzima do que o remédio, impedindo a metabolização daquele remédio. Então pode ter efeitos negativos graves, pior do quadro. Ou até um efeito de toxicidade por causa disso. Certo? Então esses dois casos, você precisa do livro para saber disso. Porque como eu falei, são mais de 150 óleos, mais de 300 remédios diferentes. Como é que você vai decorar? Nem eu sei decorar isso não. Eu sei, claro, de alguns mecanismos de ação, tanto dos remédios quanto dos óleos essenciais, que eu consigo deduzir alguma coisa. Mas no livro vai ter tudo, tabelado. Você procura por lista assim, ó, tic, 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 tic. Ah, esse remédio é metabolizado por essa enzima. Esse óleo essencial é metabolizado pela mesma enzima. Não pode. Você vai saber na hora. Ou então, esse remédio é metabolizado por essa enzima, esse óleo não é metabolizado por essa enzima. Então pode. Então você vai começar a entender como funciona tudo isso. Tá certo? O livro está publicado, o livro é um sucesso, estava faltando isso na aromaterapia, para proteger as pessoas. Muita gente nunca nem tinha ouvido falar de contraindicação na vida de óleos essenciais, e agora a gente está realmente elevando o nível e virando a chave. Certo? Então, gente, contem comigo. Comentem livro aqui para poder ter acesso a essa publicação com 20% de desconto. E se vocês sentirem de aprofundar mais, tem o Gota Kids, tem o método Gota Consciência, tem o clube, fiquem à vontade. Se vocês quiserem estudar, se vocês quiserem elevar os seus níveis na aromaterapia para ter resultados com esses óleos essenciais ou para ajudar outras pessoas, com certeza eu estou aqui para te ajudar. Então contem comigo. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.